contextualizar um pouquinho, né, a atividade de hoje, por assim dizer, ela foi resultado, então, de uma apresentação de trabalho em grupo da disciplina de Introdução às Fontes de Energia, e ao final da disciplina surgiu um debate, então, né, naquele conteúdo sobre energia fotovoltaica, e aí nós falamos, espera aí, a gente tem no programa um especialista no assunto, então vamos convidá-lo aí para conversar sobre energia fotovoltaica conosco. Então, esse já virou o tema, né, do debate de hoje, é mais uma conversação, né, então é uma troca aqui de conhecimentos, então, com o professor Juliano, que é o nosso convidado de hoje. Então, vou já deixar o Juliano se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, pedir para quem puder, tiver disponibilidade de abrir a sua câmera, para a gente não ficar aí conversando só com as bolinhas, né? Principalmente aí os alunos do programa de pós que puderem abrir as suas câmeras, daí a gente já vai dando início. Obrigado, professora Carla. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, sempre é um prazer participar e principalmente para falar um pouquinho sobre energia solar fotovoltaica, que é um tema aí que eu estudo já há algum tempo, né? Então acho que sempre é uma troca bem interessante. Quando a professora Carla me convidou inicialmente, né, ela tinha colocado que seria mais uma conversa com a turma da disciplina de introdução a fontes de energias renováveis do PPGES, da área de planejamento energético, né? Depois, por opção até da professora Carla, ela estendeu um pouquinho e transformou até mais quase um evento, né? Mas ainda assim a gente manteve aí o caráter assim mais de realmente conversa, bate-papo, né? Por isso até quem quiser e puder ligar a câmera, torna tudo ainda mais interessante, porque é uma conversa, né? Um bate-papo. Já tinha comentado com a professora Carla que achava que não seria necessário preparar uma apresentação, fazer algo assim mais formal, né? E que talvez assim, uma conversa para falar sobre o tema, tirar algumas dúvidas, com certeza todo mundo também pode contribuir com alguma informação, então acho que seria algo mais interessante, um modelo mais interessante. Então essa é um pouco a proposta, né? Obviamente que muitos já me conhecem, mas enfim, para quem não conhece, né, não me conhece, eu também, como a professora Carla, o professor César, que está aqui presente também, nós somos professores, né, do programa de pós-graduação em energia e sustentabilidade, atuamos também no curso de engenharia de energia, somos do mesmo departamento, né, somos professores do departamento de energia e sustentabilidade. Eu também atuo no mestrado nacional profissionalizante em ensino de física, que é um outro mestrado que a gente também tem aqui no CTS, no campus Araranguá. Trabalho com energia solar fotovoltaica há bastante tempo, né? Já são mais de 15 anos trabalhando nesse tema, contribuindo um pouquinho, né, com projetos e pesquisas científicas nessa área. Então, eu pude acompanhar bem a evolução desse setor, desse mercado, a criação, na verdade, desse mercado, né? Quando eu comecei nessa área, era um tema ainda restrito ao mundo científico, ao mundo acadêmico, né? Obviamente a tecnologia já tinha maturidade, já tinha aplicações, mas não existia praticamente um mercado, né? E foi justamente nesses últimos 15 anos, 10 anos, mais especificamente, que esse mercado surgiu, se criou, e hoje é um dos mercados que mais cresce, tanto em âmbito mundial quanto em âmbito nacional. É um mercado que tem gerado oportunidades, gerado empregos, né, toda uma cadeia produtiva, gerado renda, gerado arrecadação de impostos. Hoje é um setor já bem importante para a economia. E aí se criou, né, toda uma estrutura também de associações e toda uma formação para atender esse novo mercado, né? E aqui mais especificamente como a gente atua num curso de engenharia de energia, onde existe um diferencial na formação desse engenheiro, porque ele já desde a sua graduação,
estuda, daí não só energia solar fotovoltaica, outras energias renováveis também, energia eólica, outra energia com bastante evidência, um mercado bem interessante também, e outras renováveis que também estão crescendo, né? Então, esse é um dos diferenciais do engenheiro de energia, e especialmente do engenheiro de energia que se forma na Universidade Federal de Santa Catarina, né? E, além disso, um programa de pós-graduação também bem alinhado com tanto a questão energética quanto a questão da sustentabilidade. O nosso programa não é focado só em energias renováveis, ele é aberto também para as energias não renováveis, mas até pelo caráter formativo do corpo docente do programa, há predomínio das energias renováveis e também todo esse outro lado da sustentabilidade do programa, dentro do programa, né? Então, acho que são duas áreas onde nós, enquanto professores e pesquisadores, estamos atuando e consolidando também grupos de pesquisa, né? Então, falando um pouquinho, eu faço parte do Núcleo Tecnológico de Energia Elétrica. Dentro desse núcleo existe um braço para energia solar, que é o Enitel Solar, e o professor César também faz parte do Enitel, assim como o professor Luciano, o professor Leonardo. Na área de extensão também a gente tem diversas ações consolidadas num projeto de extensão permanente que é a Escola de Sol, que tem participação de discentes também, tanto da graduação como da pós-graduação. Acho que aqui na apresentação tem a Aline, a Andriele, que são coordenadoras de extensão da Escola do Sol, né, que atua mais na frente da extensão, levando educação ambiental, educação energética e desenvolvendo uma série de ações para divulgação e formação de recursos humanos, né? E a parte do Enitel mais focada na pesquisa científica, desenvolvendo projetos e pesquisas nessa área. E na parte de ensino a gente atua, então, tanto em disciplinas de graduação na engenharia de energia, quanto também em algumas disciplinas no PPGES, né? Além também da minha atuação no mestrado em ensino de física. Acho que, em linhas gerais, essa é a minha formação e aquilo que eu faço, que eu atuo, né? Então, como mencionei, é uma área que eu estudo aí há mais de 15 anos, caminhando aí daqui a pouco para 2 décadas nessa área. E, obviamente, a gente já viu muita coisa e viu a evolução desse setor, desse mercado, né? E acho que essa é um pouco a proposta hoje, a gente conversar, né? Ver o que vocês também têm de dúvidas ou contribuições, né? Não só dúvidas, mas contribuições aqui para a gente enriquecer a conversa, né? O bate-papo. Então, é isso, eu estou aí à disposição para a gente efetivamente implementar essa conversa aqui. Joia. Ô, Juliano, que coisa, agora a gente começa a contar em décadas, né? Que horror! Como é que isso aconteceu? Ao mesmo tempo, né? A gente vai vendo que o tempo está passando, né? A gente vai... Isso! Então, realmente, né, assim, a turma ali do mestrado se organizou, né, e eles têm aí algumas perguntas para instigar um pouquinho, né, essa nossa conversa. Eu quero convidar para ver quem é que quer começar ali, né? A gente se organizou ali pelo Moodle, então tem perguntas aí já dos grupos que a gente organizou. Então, não sei se o Lourenço quer começar, ou de repente a Gabriela. Fiquem à vontade aí, gente, como vocês quiserem. Lembra que tem aquele esquema, quem quiser levantar a mãozinha, levanta a mãozinha, ou abre o microfone. Tá? Pode ficar bem à vontade aí nesse ambiente. Quem preferir também, se quiser botar algum comentário, pergunta no chat também, né? Estou aqui com o chat aberto, então fique à vontade aí. Né? A Andriele aqui, que como eu mencionei, ela minha orientanda no PPGES, já também é aluna da Engenharia de Energia, atua também na Escola do Sol, né? Até que já colocou um link aí que é um canal do YouTube, onde a gente tem algumas apresentações de trabalhos, também mais informações sobre o grupo de pesquisa, né?
enfim, tem várias formas também que a gente usa para divulgar, né, um pouco o trabalho que a gente desenvolve tanto na pesquisa quanto na extensão. Alguém levantou a mão? Marcela está na vez aí, pode iniciar. Boa tarde, então. Professor, estão me escutando? Sim, perfeitamente. Então, professor Juliano, eu sou mestranda aqui da UFSC agora, esse primeiro semestre, e eu tenho trabalhado principalmente com a energia fotovoltaica dentro da minha área de atuação, que eu sou engenheira agrônoma, através dos produtores rurais. Então, essa realidade da geração distribuída, ela está bem presente e muito crescente. Quando fala ali que cresceu mais de 100% no ano, é de fato, assim, assustador, como vários empreendimentos, né, foram instalados ao longo do tempo, desde 2017. E eu sempre, a gente ajuda a fomentar a aplicação de algumas políticas públicas para viabilizar mais fácil essa questão da geração distribuída junto a esse público que é o produtor familiar. Nesse sentido, a minha grande dúvida, né, no meu trabalho é avaliar se de fato, quando eles vão fazer a instalação de um sistema, né, tanto um parque, até mesmo um sistema menor, como uma residência, como que a gente avalia a parte econômica? Por exemplo, assim, a gente entende que tem que ter um tamanho X de inversor, tem todo um cálculo, né, engenheiros elétricos ou até mesmo profissionais da área vão fazer esse dimensionamento. Mas, de fato, para ver se ele vai ser economicamente viável, qual que é o principal critério para a gente dizer, não, vale a pena a gente estar fazendo esse investimento ou não vale a pena. Uma das questões que fica bem proeminentes, assim, que eu acabo avaliando, só que eu não sei se está certo, isso é a minha dúvida, é o payback, né, o tempo de retorno de investimento desse investimento, enfim, né, que não deixa de ser um investimento, essa questão de sistemas fotovoltaicos. Então, eu sempre fico assim, o que eu tenho que avaliar para, de fato, assim, atingir o objetivo, que é produzir energia e valer a pena, né, porque às vezes não vale. Então, são questionamentos que, na prática, a gente acaba ficando, assim, com dúvida, né? Não sei se o professor tem alguma experiência. Não, a gente pode contribuir um pouquinho, né? Eu nunca trabalhei diretamente no mercado, assim, seja empresa, não sou atuante no mercado, né? A minha atuação é na academia, né? Com a pesquisa, mas obviamente que as duas coisas se comunicam e é esse cenário integrado, assim, que permitiu, né? Todo esse momento tão especial para o setor, né? E aqui a gente pode falar tanto da geração distribuída quanto da geração centralizada. Tu mencionou agora a geração distribuída, vamos focar nela. Depois a gente pode falar um pouquinho também na geração centralizada, que essa é uma característica bem interessante da energia solar fotovoltaica, né? Ela tem hoje viabilidade técnica e econômica tanto para geração distribuída quanto para geração centralizada. A geração distribuída ela está regulamentada no Brasil desde 2012, a partir da resolução normativa 482 da ANEEL. Depois ela já sofreu algumas atualizações, e apesar dela estar perto aí de completar 20 anos, o grande crescimento, ele de fato aconteceu nos últimos 3, 4 anos, né, e quando realmente se verifica esse crescimento exponencial para a geração distribuída. Para a geração centralizada, o cenário também não é muito diferente, né, também tem um caminho bem sólido de inserção a partir da contratação de usinas fotovoltaicas nos leilões de energia. Mas, então, focando um pouquinho na geração distribuída, de fato, esse indicador que tu mencionaste, talvez seja o primeiro deles a ser levado em consideração na hora da tomada de decisão, né, que é justamente o tempo de retorno do investimento, o payback time, né. Na verdade, hoje, sem medo de errar, tá? Qualquer sistema fotovoltaico em qualquer localidade do Brasil, ele tem payback time garantido, ele tem tempo de retorno de investimento garantido.
tá? Isso não precisa nem fazer cálculo nenhum, isso já é uma premissa garantida, né? É claro que não basta ter só o tempo de retorno de investimento garantido. Isso a gente trabalha, claro, com o tempo em que esse investimento vai se retornar, baseado no ciclo de vida do sistema, o tempo de vida do sistema, né, que geralmente por padrão se considera 25 anos, mas na verdade isso é o ciclo de vida garantido pelo fabricante, porque o sistema ele vai operar até por mais tempo. É claro que ele se degrada, ele vai perdendo desempenho, ele vai perdendo eficiência ao longo do tempo, né, mas na verdade a vida útil do sistema fotovoltaico é até superior a 25 anos, mas geralmente se trabalha com os 25 anos, porque é o tempo de garantia do fabricante do dispositivo, do módulo fotovoltaico. Então, toda análise de investimento, análise econômica, nessa análise financeira econômica, ela trabalha com um ciclo de vida de 25 anos. Então, se tu retorna um investimento em menos de 25 anos, ele tem um payback positivo. É claro que fazer esse cálculo e dar 20 anos, dificilmente vai ser um investimento interessante, porque qual investidor quer esperar 20 anos para ter o retorno do seu investimento? Óbvio que esse tempo tem que ser bem menor, né? Há 3, 4 anos, quando realmente teve o boom, né, o primeiro grande boom da geração distribuída, com sistemas fotovoltaicos, né, vale destacar que a geração distribuída ela não é exclusividade do sistema fotovoltaico, mas na prática é o que acontece, né? Geração distribuída também engloba sistemas eólicos, cogeração, pequenas centrais hidrelétricas, mas na prática os sistemas fotovoltaicos representam 99,9% das instalações de GD, por algumas questões bem óbvias, assim, porque é uma integração mais fácil no meio urbano, né? A GD geralmente ela está no meio urbano, então a própria característica da tecnologia permite uma integração mais fácil, mais harmoniosa no próprio ambiente urbano, né? E ela acaba sendo, dentro da GD, a tecnologia mais competitiva de todas, né? Então, não é por acaso que a gente vê que 99,9% das instalações de geração distribuída são sistemas fotovoltaicos, né? E esse é um outro destaque interessante, porque quando a gente fala de uma fonte energética ou de uma nova tecnologia, não basta apenas ela ter desenvolvimento tecnológico, ela ter o apelo também de energia renovável, de sustentabilidade, se tudo isso não vier junto com viabilidade econômica, com competitividade econômica. Então, hoje o sistema fotovoltaico está sendo inserido, seja na geração distribuída, seja na geração centralizada, não é porque é uma fonte renovável, ela é sustentável, não apenas por isso contribui muito e define muito esse caminho, né, mas ela está sendo inserida porque ela é competitiva economicamente, né. A mesma coisa acontece com a eólica, né, a energia eólica, a gente poderia fazer um paralelo muito parecido, só que a energia eólica mais concentrada na geração centralizada, né. Então, dado esse parênteses, voltando para a questão da geração distribuída, né? Então, para realmente tornar o sistema atrativo, esse tempo de retorno de investimento ele não pode ser tão longo, né? Nenhum investidor quer esperar 20 anos para ter esse retorno de investimento. Então, esse boom, ele aconteceu justamente quando esse tempo de retorno ele passou a ser mais atrativo, que foi justamente em 2016, 2017, que esse tempo de retorno estava na faixa de 8 a 9, 10 anos, aproximadamente. Hoje, né, com a evolução, a inserção, esse tempo diminuiu ainda mais. Hoje, claro que toda análise ali tem algumas premissas, então depende das premissas que cada projetista, enfim, cada analista está fazendo, mas fica aí entre 4, 5, 6 anos no máximo, né, tem esse tempo de retorno. Então, passa a ser um investimento atrativo. É claro que ainda sempre existe alguma opção de comparar esse investimento com qualquer outro tipo de investimento, seja pegar esse recurso e aplicar em algum tipo de investimento, aplicar na bolsa, aplicar em algum rendimento, renda fixa, e aí avaliar o que pode valer mais a pena, né? Aí, obviamente, que é sempre uma análise mais ampla e mais complexa. Mas, do ponto de vista do tempo de retorno de investimento do sistema fotovoltaico, quando a gente fala em 4, 5 anos de retorno,
isso passou a ser um indicador bastante atrativo, né? Então, na prática, isso vai acontecer. Existe essa viabilidade econômica, essa atratividade para qualquer configuração, em qualquer região do país. É claro que daí as peculiaridades começam a fazer algumas diferenças, né? Quando a gente pega, por exemplo, regiões onde a tarifa de energia elétrica convencional já é alta, isso é muito bom para o sistema fotovoltaico, ele vai ser ainda mais competitivo. Né? Pega uma região em que o recurso solar é maior, isso é bom, obviamente, para o sistema fotovoltaico. No mesmo sistema, ele vai gerar mais energia nesse local. Mas hoje o cenário é qualquer região, qualquer localidade do Brasil pensou num sistema de geração distribuída, ele vai ser atrativo. Se ele é o melhor investimento, pensando só puramente como investimento, é algo que precisa ser avaliado cada caso a caso. Mas ele é um investimento atrativo, ele vai garantir, né, ele vai trazer o retorno de investimento para esse consumidor, né, que eu estou por instalar esse sistema. E quando a gente vai para a área rural, né, que tu mencionastes aqui, tem um cenário bastante interessante em alguns aspectos, né? A área rural geralmente são regiões mais abertas, sem tantos problemas de sombreamento. Sombreamento geralmente não é uma questão impactante. Geralmente tem bastante área disponível, né? Se são pequenos agricultores ou, né, pequenos produtores rurais, geralmente tem áreas de telhados bem disponíveis, bem amplas, com orientação ótima, então acaba sendo bastante interessante. Por outro lado, no ambiente rural, a tarifa de energia elétrica ela é um pouco menor, né, principalmente nas áreas rurais que são atendidas por cooperativas de energia, que tem um custo de energia elétrica menor, porque tem incentivos governamentais para garantir, né, essa tarifa menor. E aí, obviamente, que o sistema fotovoltaico ele fica um pouquinho menos competitivo na medida que a tarifa de energia elétrica é um pouquinho menor. Mas hoje, mesmo na área rural, se a gente pensar aqui na nossa região, que é uma região onde tem muitas cooperativas, né, a gente tem a característica aqui de ter várias regiões, várias cidades no sul de Santa Catarina atendidas por cooperativas, que tem uma tarifa menor, mas ainda assim o sistema fotovoltaico ele é atrativo. Óbvio que ele vai ter um tempo de retorno um pouquinho maior em função dessa tarifa um pouco menor, mas ainda assim é atrativo, ainda assim vai garantir esse tempo de retorno de investimento para esse consumidor que optou por instalar o sistema fotovoltaico, né? Professor, até aproveitando esse gancho da questão ali da viabilidade, respondeu, né, queria um tempo e o professor falou, mas tem algum, eu não sei se o professor tem conhecimento que tem alguma planilha ou software, assim, um software que a gente consiga fazer esse cálculo, assim, mais básico, né, só avaliando mesmo o próprio sistema fotovoltaico, que seja desde para um profissional da área até um leigo. Por exemplo, se alguém quiser instalar na sua residência e quiser ver a viabilidade técnica desse investimento, até um grande parque, que a gente tenha acesso, que não seja, às vezes, um programa de uso exclusivo de profissionais, ou que tem que pagar alguma licença. Se o professor tiver e puder compartilhar, eu ficaria muito grata. Tem sim, Marcela, tem várias ferramentas computacionais, né, várias ferramentas foram desenvolvidas, principalmente nos últimos anos, né, com a consolidação desse mercado, mas algumas ferramentas até mais antigas, e tem ferramentas computacionais para todos os gostos, tá? Desde ferramentas computacionais bem completas, onde o foco é um projetista, até ferramentas mais simples, onde um leigo, né, obviamente com algum conhecimento e com algumas informações que são necessárias na entrada, né, de dados do software, ele consegue rodar esse software, tá? Entre os softwares, assim, um pouco mais completos, softwares para dimensionamento e simulação de sistemas fotovoltaicos, né, existe aí pelo menos uns 5, 6 disponíveis no mercado, alguns inclusive gratuitamente, tá? Eu posso citar aqui o software Sun, que é gratuito, desenvolvido
pelo NREL, Laboratório Nacional de Energias Renováveis dos Estados Unidos, então software super completo, muito bom, com atualizações anuais, é um software gratuito. Entre softwares com licenças tem o PVSys, bem tradicional no mercado, o PVSol, também bem conhecido, o Solergo, tem o próprio software Homer, que é também para outras energias renováveis, mas também é um software interessante. Mas eu colocaria como os principais, isso daí é um pouquinho a minha opinião, a minha visão, o software Sun e o software PVSys. O Sun, porque além de ser muito completo, ele tem a vantagem de ser gratuito, o PVSys não é gratuito, mas é um software muito completo, um software bem tradicional também. Em ferramentas um pouco mais simples, onde o objetivo é, a partir de algumas informações inseridas pelo usuário, ser possível estimar, né, uma potência necessária e mais ou menos aí estimar a economia desses softwares, tá? Eu vou citar duas ferramentas. Uma é o simulador solar do Instituto Ideal, é uma ferramenta online, inclusive, né, um software que não precisa baixar, instalar no computador, ele roda online. Então, esse software, basicamente, o usuário vai entrar com as informações do consumo da unidade consumidora, o consumo mensal para um período de um ano, vai entrar com a média da tarifa de energia elétrica convencional que essa unidade é faturada, e o tipo de unidade em termos de conexão, se é monofásica, bifásica, trifásica. Com essas informações, que são informações bem simples de serem obtidas, né? O consumo é só pegar uma conta de energia elétrica, tem ali o histórico de 12 meses, né? A mesma coisa o preço e também a informação, se é monofásico, bifásico ou trifásico, e com isso roda a simulação, o software vai estimar qual é a potência que ele deveria instalar para gerar energia para atender essa unidade consumidora, ou essas unidades consumidoras, né? E também ali uma estimativa do potencial de economia, claro que um pouquinho simplificado, mas dá para ter bem uma estimativa de quanto esse usuário, essa unidade consumidora iria ser faturada, né? E um outro software, aí eu vou puxar um pouquinho aqui para um projeto que a gente desenvolveu, que é o software PV Grid, que é um software desenvolvido aqui pelo nosso grupo de pesquisa, ele já está na versão 2, foi feita a primeira versão em 2016, depois foi feita uma nova versão em 2019, totalmente revitalizada, com ampliação de funções, e é um software também bem completo para fazer essa análise de compensação. Então, o usuário também entra ali com o seu consumo, com o consumo da unidade consumidora ou das unidades consumidoras, com a informação também do tipo de conexão da unidade consumidora, e ele tem uma vantagem em relação a esse simulador solar do Ideal, que eu citei anteriormente, que é permitir a análise de compensação em mais de uma unidade consumidora, em 2 ou mais unidades consumidoras. Então, depois da simulação, o software gera ali a compensação de energia no faturamento das unidades consumidoras inseridas pelo usuário, tá? Esse software, obviamente, ele é totalmente gratuito, tá? E ele pode ser baixado no site aqui do grupo de pesquisa, que eu estou colocando aqui no chat, tá? O ntelsolar.ufsc.br. Procurando lá, tem uma parte que vai dizer ferramentas computacionais, softwares, tá? E ali vocês podem baixar esse software, tem tutorial, isso gerou um trabalho de conclusão de curso de engenharia de energia, porque quem desenvolveu toda a parte da interface, programação, foi um aluno da engenharia de energia, que inclusive a professora Carla conhece bem, que é o Breno, que trabalhou com ela por um tempo também, e é um software que está ali disponível gratuitamente para qualquer interessado, com, né, um pouquinho de conhecimento ali, consegue fazer essas simulações. E aí a parte assim de análise econômica, o que geralmente os projetistas fazem é desenvolver suas próprias planilhas em Excel, né, usando algumas metodologias clássicas ali de análise de viabilidade econômica, até para ter mais flexibilidade para inserir suas premissas, etc. Tá? Mas esses softwares que eu falei
primeiramente, ali, os softwares de dimensionamento e simulação, software SAM, software PVSys, eles também têm módulos para simular essa parte econômica, né? Mas aí nem sempre está bem adaptado para aquilo que o usuário está precisando, ou o projetista precisa, né? Então, na prática, o que o projetista de uma empresa integradora faz é geralmente usar um software para parte técnica, e depois usar as suas próprias planilhas ali para fazer análise de viabilidade econômica, né? Geralmente, os projetistas hoje, basicamente, são 2 profissionais, né? Ou são engenheiros eletricistas ou engenheiros de energia, né? São basicamente os 2 profissionais que fazem esses projetos e assinam pelos projetos nas empresas integradoras, né? E aí a própria empresa ali já tem, né, a sua planilha ali com a metodologia implementada para fazer essa análise de viabilidade econômica, né? E aí usa esse software, esse ou outros, né, para fazer o dimensionamento, simulação para ter alguma estimativa, né? Professor Juliano. Obrigada, então. Aqui eu vou interromper a Marcela para ela não te monopolizar. Eu vi que o Lourenço também levantou a mão. Lourenço, não sei se voltou para a reunião, se tu quiseres falar. Sim, professora, estou aqui. Opa, então fica à vontade, querido, porque assim a gente vai emendando, levanta a mão, se demorou muito, tu entra na conversa. Tá? É isso aí, professora. Porque o assunto é bom, né? Então nunca fica sem o teu que comentar. Obrigado pela oportunidade, professora, e pelo nosso palestrante também, muito obrigado. Eu tenho uma questão, né, que o meu trabalho que eu pretendo desenvolver aqui no mestrado é para falar exatamente de energia solar fotovoltaica, e é uma aplicação para o meu país. Eu gostaria de saber mais o que o senhor faria se fosse no seu caso, né? Com certeza, eu sou formado em engenharia de energias pela Unilab e já aprendi muito também com relação a esse assunto, mas a minha intenção, na verdade, é levar energia solar fotovoltaica para o meu país, né, Angola. Aí tem essa questão, o nosso principal problema é a eletrificação. Nossas taxas de eletrificação são muito baixas e com certeza a energia solar deve existir, né, atrelada a uma outra fonte de energia, né, para essa questão da alternância. E é exatamente aí onde existe o problema, né, porque o meu problema tem grande qualidade, meu país, no caso, tem grandes problemas no fornecimento de energia. Aí eu gostaria de saber, por parte do senhor, o que seria, né, por exemplo, se fosse para implementar esse sistema fotovoltaico, como seria se o principal problema é o acesso à eletricidade, né? Por exemplo, aqui consegue-se facilmente adicionar, conectar, né, o sistema fotovoltaico à rede. Já no meu país ainda não tem uma rede com sistema adequado para inserção na rede elétrica. E o sistema off-grid seria caro devido às baterias. Essa aí a questão não daria muito bem devido às baterias. Então, o que o senhor nos sugeria, já que tem essas 2 questões, off-grid e a bateria, e se fosse o on-grid, a questão é essa dificuldade de acesso à eletricidade? Ok. Obrigado pela pergunta, Lourenço, não sou exatamente um palestrante aqui, mas também um professor aí do programa, só contribuindo um pouquinho aí a convite da professora Carla, tá? Mas obrigado aí pela tua pergunta e pela tua colocação, né? E muito interessante essa, né, tua visão de tentar também, de alguma forma, depois contribuir, né, com o teu país de origem, né, com o teu país. Em relação a essa pergunta, tá, realmente ela tem alguns pontos chaves, né, que precisam ser respondidos para daí efetivamente pensar nas melhores soluções, especificamente para o teu país, mas a mesma ideia se aplicaria para qualquer outro país que ainda não tem, né, a energia solar fotovoltaica presente na sua matriz elétrica, tá? Mas aí, antes, assim, de responder, só fazendo um pequeno resgate até daí da
história, da própria evolução da tecnologia, né? A indústria fotovoltaica moderna, ela se iniciou, né, começou um processo de solidificação a partir da década de 40, década de 50 do século passado. Então, a gente está falando aí de uma indústria de 70 anos, 80 anos, né? A partir da década de 50, houve um incentivo muito grande por conta da corrida espacial, e gerar energia elétrica no espaço a partir de sistemas fotovoltaicos era uma opção muito interessante. A energia solar fotovoltaica era extremamente cara, pensando em aplicações terrestres, mas para aplicações aeroespaciais era interessante, né? Porque basicamente eram duas formas, ou tinham grandes baterias que iriam fornecer energia por um determinado período dentro do seu ciclo de vida, ou gerar energia a partir de sistemas fotovoltaicos, né? Então, a corrida espacial foi a grande propulsora da evolução da tecnologia na década de 50 e década de 60. A partir da década de 70, começaram as aplicações terrestres, em uma escala um pouquinho maior. Uma escala maior comparada para a época, mas extremamente pequena se comparada a hoje, né? As aplicações terrestres vão começar a partir da década de 70, mas concentradas em sistemas off-grid, sistemas isolados da rede, geralmente, né, em regiões muito remotas, onde não tem a rede elétrica convencional. E aí a tecnologia ela passava a ser uma solução interessante. Não tinha competição, não tinha competitividade com a geração a diesel, por exemplo, né, que era uma forma muito mais barata, mas conseguia, pelo apelo da energia renovável, competir nesses casos, né? E assim foi na década de 70 e década de 80, em termos de aplicações, basicamente concentrada em sistemas off-grid, em sistemas isolados. O próprio Brasil, que a partir da década de 80 passou a ter um programa de eletrificação rural, passou a utilizar essa tecnologia nas áreas mais remotas do país, aí principalmente na região norte, nordeste do Brasil, nas regiões remotas mesmo dessas regiões, passou a utilizar sistemas fotovoltaicos isolados da rede, off-grid, para levar eletrificação rural, né? Só que qualquer outra aplicação até então era inviável economicamente, mas paralelamente a isso, a indústria continuou desenvolvendo tecnologia, aperfeiçoando tecnologia e reduzindo custos de fabricação para que em algum momento essa competitividade econômica, essa viabilidade econômica fosse alcançada, né? A partir da década de 90, começaram as aplicações conectadas à rede, que hoje são predominantes, né? Hoje praticamente 100%, quase 100% dos sistemas que são instalados no mundo, eles são conectados à rede, porque são sistemas mais baratos, justamente porque eles dispensam os bancos de baterias, que são a parte que agrega muito custo ao sistema isolado, né? Então, por isso, o sistema isolado, ele acaba sendo interessante lá para uma área remota, uma região onde não tem eletrificação tradicional, né? Não, a rede elétrica convencional não alcança, aí ele passa a ser uma opção interessante, mas fora isso, ele acaba tendo um custo muito caro, muito alto, né? Mas aí, a partir dos sistemas conectados à rede, esse cenário foi mudando, justamente porque o sistema de armazenamento passou a ser dispensado, né? Justamente por conta do sistema estar conectado à rede. E aí, a partir do século XXI, né, as últimas 2 décadas, essa evolução foi muito rápida, os custos da tecnologia reduziram significativamente, principalmente depois que a China passou a ser o principal mercado, tanto consumidor quanto de fabricação, né, desses equipamentos, o custo reduziu muito. E aí esses sistemas passaram a ser competitivos, os sistemas conectados à rede. Só que, para esses sistemas entrarem de fato na matriz elétrica, e agora eu começo a responder um pouquinho a tua pergunta, depois de toda essa introdução, né? É necessário solidificar também tanta parte assim, de incentivos governamentais, quanto a desenvolver
uma base sólida em termos de regulação, né? Regulação para esses sistemas, né? Então, por exemplo, no caso do Brasil, né? O Brasil ele incentiva a energia solar fotovoltaica tanto na geração centralizada quanto na geração distribuída. Na geração centralizada, a partir dos leilões de energia, e na geração distribuída, a partir da regulação desse setor. Então, ter uma regulamentação para a geração distribuída é essencial. Se isso não tivesse acontecido lá em 2012, tá? O consumidor ele não poderia ter a opção de instalar um sistema na sua residência e conectar esse sistema à rede. Ele teria que instalar um sistema isolado, só que esse sistema isolado ele tem um custo muito maior, né? Dentro da disciplina que eu leciono na graduação, a gente desenvolve alguns trabalhos. 2 desses trabalhos são projetos de sistemas fotovoltaicos conectados à rede e projetos de sistemas fotovoltaicos isolados da rede, né? E com análise econômica dentro desses projetos, né? E aí uma comparação que eu sempre solicito que o pessoal faça é justamente a comparação entre o sistema conectado à rede com o sistema isolado em termos de custo de investimento, custo de instalação desses sistemas, né? Então, assim, falando mais ou menos, né, valores típicos, assim, valores aproximados, né? Para uma unidade consumidora residencial, por exemplo, comum, típica, quatro pessoas vivendo, né, e consumindo energia nessa unidade, né, hoje um sistema fotovoltaico, para atender a demanda dessa unidade consumidora, vai requerer aí um investimento de R$15 mil. Se um sistema fotovoltaico isolado da rede fosse projetado para atender isso, com banco de baterias, para garantir fornecimento de energia, não ter falta de fornecimento de energia, esse sistema ele custaria 5, 6 vezes mais. Então, ele ia custar R$70, R$80 mil, né, para atender a mesma unidade consumidora, né? Então, ele tem um custo muito mais alto justamente por conta do banco de baterias e pela própria o ciclo de vida, né, de todo o sistema. Então, a viabilidade hoje acontece para o sistema fotovoltaico conectado à rede, aí seja na GD, na geração distribuída, ou na geração centralizada. Os sistemas fotovoltaicos, eles são interessantes nesse contexto assim, de regiões mais remotas, numa ilha, né, onde realmente a rede elétrica não chega, não alcança, né? Então, por exemplo, pensando em Angola, por exemplo, para realmente existir uma inserção desses sistemas ou de usinas, primeiro, assim, isso tem que vir de uma política energética do país. Então, quem decide pelos rumos, né, quem planeja, né, o sistema energético do país é que tem que pensar nisso e criar mecanismos para incentivar essa inserção, né? E no caso da geração distribuída, onde quem, na verdade, faz o investimento é o consumidor, né, a pessoa física ali que está instalando, tem que criar a mesma coisa, um cenário atrativo para isso e um cenário regulado para que essa tecnologia, de fato, seja inserida. Obviamente, eu não conheço, assim, né, toda essa parte do mercado de Angola, mas provavelmente não tem ainda toda essa base, né, regulatória, legal, solidificada para ter essa inserção, mas isso vai ser um passo fundamental para, de fato, né, essa tecnologia fazer parte da matriz elétrica do país, né? Isso aí, professor. Sinceramente, não tem mesmo, não tem. Então, o professor estaria dizendo exatamente o que eu acho, né, que é o problema, essa questão da política energética, que precisa ser primeiro implementada, né, para posteriormente implementar essas fontes, né? Exato. Eu não tenho dúvida, tá, que em Angola é atrativo economicamente, né? Angola também tem muito sol, tem muito recurso solar também, o recurso solar é interessante, a tecnologia está madura, confiável, então é uma questão hoje, assim, política mesmo, né, de uma política pública para a inserção dessa tecnologia, seja em GD, seja em geração centralizada, então parte desse planejamento e aí criar
né, incentivos, criar uma base regulatória, um marco legal para, de fato, essa inserção acontecer, né? E aí toda essa parte política, obviamente, vai variar de país para país, né? Então, o Brasil é um país que tem essas políticas solidificadas, garantindo, né, essa inserção, né? Mas, obviamente, nem todos os países ainda têm essa base legal, regulatória já pronta, né? Ficou muito claro, professor. Muito obrigado. Imagina. Obrigada, Juliana. Eu acho interessante esse comentário. Até a pergunta do Lourenço acabou tendo relação com algumas que eu tinha posto ali para estimular o pessoal, né, sobre essas diferenças dos sistemas isolados. Mas eu estava também numa outra palestra sobre a questão do hidrogênio, e ele também esbarra muito no armazenamento e nas baterias. Então, é interessante toda a fonte que pode ser, né, renovável e inserida de forma distribuída, ela acaba esbarrando justamente nesse armazenamento. É incrível, né, como essa é uma coisa que talvez a gente tenha que parar para resolver isso aí primeiro, eu acho, em algum momento. A Marcela pediu a palavra, eu vou aqui passar para ela, ou eu não sei se é a mesma mãozinha que já ficou aberta, Marcela, mas depois eu queria ver se a Andriesa ou a Sara poderiam puxar de volta a conversa para o Brasil naquela questão lá que a gente discutiu na sala, né? Então, a Andriesa ou a Sara, aí, se quiserem, Era da outra vez. Então tá, então tem que desabilitar a tua mãozinha, senão ela fica aparecendo aqui para mim que tu queres falar. Então, vou aí ver se a Andresa ou a Sara querem assumir aí as conversas. Posso trazer, professora, esse tema. Na verdade, professora Juliana, muito obrigada por essa conversa, tirar nossas dúvidas, e a professora Carla também por ter intermediado esse momento. Eu faço parte do grupo que apresentou um trabalho sobre energia solar fotovoltaica nessa disciplina, e durante a apresentação e as pesquisas também nos surgiram algumas dúvidas, assim, que a gente até trouxe para o nosso debate, e nós gostaríamos realmente de saber a opinião de alguém que esteja mais contextualizado com essa questão toda. Uma dessas dúvidas, assim, a que mais nos intrigou foi a questão da produção mesmo, da cadeia produtiva, das placas solares, das placas fotovoltaicas, que hoje em dia utiliza bastante o silício, né? E o fato de que o Brasil, ele é um grande produtor de silício, um grande exportador de silício, porém, um silício metalúrgico que é exportado e tratado, refinado em outros países, e depois a gente acaba importando ou as placas ou o conjunto todo do equipamento solar de outros países, ou pelo menos o silício num grau melhor para atingir esse grau solar. Então, o que nos surgiu nesse debate é por que o Brasil não consegue fazer esse processo ainda de refinamento do silício, porque nós temos uma indústria metalúrgica que faz a extração do silício, mas que não consegue atingir esse grau, e aí a gente tem uma venda do silício num valor muito baixo, e a gente acaba importando num valor muito alto, né? E eu já vou aproveitar o gancho dessa pergunta para emendar uma outra perguntinha também que nos surgiu depois, que é se o silício ele é o único material viável que se tem conhecimento. A gente sabe que tem algumas outras tentativas, mas que o silício é bem abundante, né? Então, por isso, acaba ainda sendo um principal material utilizado, mas se já tem outros aí sendo considerados viáveis para, quem sabe, no futuro próximo substituir o silício. Ok, obrigado pela pergunta, Andriesa, é muito interessante, é um tema que, olha, a gente poderia fácil aqui só discutir isso a partir de agora e ainda não esgotaria o tema, tá? Até porque envolve uma discussão que vai até além aqui da energia solar fotovoltaica e a própria economia do país como um todo, a indústria nacional, né? Então é uma discussão até muito ampla, então eu até nem vou querer entrar tanto nessa discussão, senão a gente até perde um pouquinho o foco, né?
mas a gente sabe como a indústria nacional ela tem dificuldade para ser competitiva em produtos com alto valor agregado, né? Infelizmente, o Brasil está num processo de agora fugiu a palavra. A indústria, na verdade, ela tá passando por um processo que dar valor agregado aos seus produtos está cada vez mais difícil pelo alto custo de produção do Brasil, né? Por todos os fatores, assim, por questões tributárias, por questões, enfim, das mais diversas naturezas. Mas eu não quero entrar tanto nessa discussão, tá? Mas, na verdade, passa um pouco por aí a resposta à primeira pergunta, né? Então, de fato, o Brasil é um grande produtor do silício bruto ou silício em grau metalúrgico, mas o processo de produção da célula fotovoltaica, do módulo fotovoltaico, tem uma série de outras etapas com alto valor tecnológico agregado, né, e que o Brasil não tem competitividade para entrar forte nesse mercado, né? Então, por isso o Brasil passa a ser se consolida como um exportador de matéria-prima e um importador de produtos de alta tecnologia com valor agregado, né? Então, esse é o cenário. Então, o Brasil não tem essa indústria porque ela não tem competição, tá? Ela não tem competição ela não é competitiva para entrar nesse mercado e brigar, por exemplo, com a indústria chinesa, tá? Não tem, infelizmente não tem e não vai ter, tá? Não vai ter. Tem empresas no Brasil que montam um módulo fotovoltaico, né, que são dois processos, tem a fabricação da célula e depois tem o desenvolvimento, né, a fabricação do módulo, né. Até tem algumas indústrias no Brasil e que tem incentivos, porque daí tem algumas prioridades nos leilões de energia, mas a indústria nacional ela não tem competitividade com a indústria chinesa, tá? Então, a gente vai continuar importando o módulo fotovoltaico, isso aí é um fato, né? E valeria a pena, por exemplo, o governo, como é que vou dizer, taxar esse material que vem da China, né, para incentivar a nossa indústria, ou nem assim a gente mas até assim já seria difícil mesmo com medidas protecionistas, fora que isso depois gera todo também um conflito, né, econômico, né, quando se criam muitas barreiras, né, e na verdade isso até existe, tá, existem, né, algumas, mas essa competitividade, ela realmente é bem complicada para esse cenário, tá, principalmente para desenvolvimento. Na verdade, o mundo não consegue competir com os países asiáticos, né, eu falo predominantemente a China, mas outros países asiáticos ali também tem uma indústria forte, mas 75%, 80% dos módulos fabricados no mundo hoje são chineses, né? A gente está falando de um mercado que no ano passado foi de 140 gigawatts, ele é bem expressivo, né? 140 gigawatts equivale a 10 vezes a potência da usina hidrelétrica de Itaipu, né, que é uma das maiores do mundo, já foi a maior do mundo, então são 10 vezes a potência instalada na usina hidrelétrica de Itaipu. Esse é o mercado mundial da fotovoltaica hoje, né, ele é maior que o mercado de energia eólica, inclusive, né, nos últimos anos ele superou, inclusive, a energia eólica. Então é um mercado muito grande, é dominado pelo mercado chinês. E a viabilidade econômica veio justamente quando a indústria chinesa entrou forte no processo, porque o módulo ele tinha um custo maior e essa redução significativa para garantir essa inserção veio justamente a partir da entrada forte da indústria chinesa, né? Então é muito difícil competir assim com a indústria chinesa nesse produto especificamente, né? Então não vejo assim num horizonte
de curto, médio prazo, uma indústria nacional competindo. Eu acho muito difícil, principalmente na questão do módulo fotovoltaico de silício cristalino, que representa aí 95% do mercado, né? Então, o Brasil tem essa capacidade de produção do silício, o silício bruto, né, o silício em grau metalúrgico, mas daí até o processo de ter o módulo fotovoltaico, chegar ao módulo fotovoltaico, é um processo bem longo, envolve outras etapas, outros agentes, outras cadeias, e o Brasil não tem competitividade para isso, né? Falando das tecnologias, né, historicamente se classifica, né, a evolução tecnológica em 3 gerações. Particularmente eu não gosto muito dessa classificação, porque a gente sempre pressupõe que uma segunda geração, ela é justamente a segunda geração porque ela superou a primeira, né? Ela é uma geração aperfeiçoada, otimizada, mais eficiente, com melhor desempenho. E na evolução das gerações das tecnologias fotovoltaicas isso não acontece, porque hoje o mercado, 95%, ele é dominado pelo silício cristalino, módulos de silício cristalino, mono e multicristalino. E essa tecnologia é a primeira geração, é a geração que começou a ser desenvolvida na década de 40, década de 50. Na década de 70, veio a segunda geração, a geração dos filmes finos, onde outros materiais semicondutores passaram a ser utilizados na fabricação dos módulos, né? Então, daí, respondendo àquela tua pergunta se o silício era o único, né? E quando a gente fala o silício, não é só o silício, é todo um processo. Esse silício, além de ser purificado, chegar no grau solar, tem todo um processo ali de dopagem com outros elementos para efetivamente chegar na célula fotovoltaica, que é onde ocorre, de fato, o efeito fotovoltaico, a conversão de energia solar em energia elétrica, né? Mas aí, a partir da década de 70, outros materiais semicondutores foram utilizados e se consolidaram na segunda geração de módulos fotovoltaicos, que é uma geração também com maturidade, confiável, mas essa geração não conseguiu ainda destronar a primeira geração, e responde só por 5% do mercado. Tá? Existe algum potencial, ainda se fala nessa segunda geração, uma tecnologia que tem um grande fabricante por trás, é a tecnologia de telureto de cádmio, que já está na 6ª geração desse tipo de módulo, e tem um fabricante, um dos maiores do mundo, fabricante que fica na China, então tem quem aposte nessa tecnologia, mas ela tem só uns 5% de mercado em âmbito mundial, e no Brasil não tem nada, né? E depois tem a terceira geração, que aí entram as células fotovoltaicas sensibilizadas por corantes, células fotovoltaicas orgânicas, mas que está tudo ainda em escala de pesquisa e desenvolvimento, assim, não tem módulos comerciais disponíveis, até tem algumas iniciativas no país para desenvolvimento dessa tecnologia, mas nada ainda em escala comercial, e muito menos já testada, validada, verificada, confiável. Então, por isso que o silício cristalino, ele continua sendo dominante, ele sempre foi e continua sendo, e continuará sendo também num futuro aí de curto e médio prazo, né? A longo prazo sempre as coisas mudam, podem mudar, né? Mas com certeza aí nos próximos 15 anos, 10, 15 anos, o silício cristalino vai continuar dominando o mercado com a grande fatia de mercado, né? E com a produção principalmente concentrada na Ásia, especialmente na China, né? Então, acho que, não sei se eu respondi a pergunta, e aí a gente poderia estender ela para entrar nessa discussão mais macroeconômica do país, né, e por que a indústria brasileira tem tanta dificuldade, né, de se consolidar, e principalmente também exportar, né, justamente porque esbarra muito nesse custo Brasil, né, na falta de competitividade da economia brasileira, que atinge praticamente qualquer setor industrial, qualquer setor
que produza bens de alto valor, produtos de alto valor agregado, né? Sem dúvida, professor, muito esclarecedora os seus apontamentos, assim, trouxe, era essa a nossa dúvida, né, nós queríamos saber se era uma questão Brasil mesmo, ou se era uma questão tecnológica específica, que nós não detínhamos o conhecimento, algo específico, mas não está bem esclarecido de que é um problema que se relaciona não só a esse caso em específico, né, mas a outras questões, assim, do Brasil. Então, muito obrigada. E só para acrescentar, assim, o que o professor falou do potencial chinês hoje de fabricação, algo que me impressionou quando eu verifiquei os gráficos, assim, foi a rapidez, né, com que isso aconteceu, né. Foi, acho que a partir de 2015, assim, se não me engano, que eles começaram realmente a entrar nesse setor e tanto internamente quanto externamente dominaram o mercado, né, se tornaram grandes produtores internos, né, de energia fotovoltaica. Então, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Só completando com mais alguns números, né, porque às vezes os números eles dão dimensão sempre para esses cenários, né. Em 2000, final da década passada, né, 2009, 2010, a gente falava de um mercado de 1 a 2 gigawatts ao ano, né. O mercado ano passado foi de 140, né? Então, é um crescimento aí de 70 vezes em uma década, né? Então, esse crescimento, ele é exponencial, né? Ele veio... Então, quando esse mercado, em 2014, 2015, estava em 40 gigawatts, né? O ano passado foi 140. Em 2019, 18, 17, ele estava mais ou menos na faixa de 100 gigawatts. Então, ele é um crescimento muito expressivo. É um mercado que cresce a 2 dígitos há 30 anos. Né? Nos últimos 30 anos, é um mercado que cresceu sempre a 2 dígitos, de 20% para mais, né? Então, é um crescimento muito, muito expressivo, né? E ele foi mais acelerado ainda quando, de fato, a indústria chinesa entrou pesado nesse mercado, né? E praticamente monopolizou, principalmente na produção de módulos fotovoltaicos, né? E aí a China é tanto exportadora para o mundo, mas também consumidora, né? Hoje a China é o país que mais investe em energia solar fotovoltaica e energia eólica no mundo, né? Ninguém instala. Claro, eles têm uma demanda muito maior do que, por exemplo, países desenvolvidos que têm uma economia já com crescimento mais limitado, né? Quase estagnado, né? Então a China cresce a 2 dígitos há 40 anos, né? Agora, nos últimos anos, deu uma desacelerada, baixou de 2 dígitos e cresce 8, 9% ao ano, né? Então, obviamente, tem uma demanda muito grande e a matriz elétrica brasileira, a matriz elétrica chinesa, ela é baseada em termoelétrica a carvão, né? É extremamente poluente. A China é o país que mais polui no mundo, né? Com emissão de gases de efeito estufa, ou tanto quanto quase os Estados Unidos, os dois, né, são os líderes em emissões, mas a China tem uma política forte já há algum tempo para a renovabilidade da sua matriz, e as duas fontes escolhidas, entre aspas, porque são as mais competitivas, são justamente energia eólica e energia solar fotovoltaica. Então, hoje, 1/3 do mercado mundial, 1/3 da capacidade fotovoltaica instalada no mundo está na China, né? Então, no mundo, hoje, tem algo como 750 gigawatts de capacidade fotovoltaica instalada, né? Assim, para efeito de comparação, o Brasil, todo o sistema brasileiro tem em torno de 170. Né? Então, pegar toda a matriz elétrica brasileira, toda a potência instalada, capacidade instalada, né, juntando todas as usinas, todos os sistemas de geração, é algo como 170 gigawatts. No mundo, a capacidade fotovoltaica é de 750, sendo que 250 é na China. Né? Então,
Então, eles são muito fortes, assim, Impressionante. tanto internamente quanto produzindo para exportar, né? Para atender essa demanda, esse mercado aí de 140 gigawatts no momento. Gente, eu tinha mais ou menos organizado para a gente ficar conversando aqui cerca de 1h15, 1h e pouquinho, né? Então, quero ver se mais alguém quer fazer alguma pergunta, né? Vai se organizando aí, mas eu também sou curiosa, então queria perguntar, Juliana, uma coisa que tem nessa questão de tecnologia, que eu até vi que vocês testam ali na casinha, ali no Mato Alto, né? Que é a questão de colocar totalmente na vertical, né, as placas solares. E aí eu não sei como é que vocês estão em termos de pesquisa, de resultados, se tu quiser falar um pouquinho sobre isso, e depois já passo a palavra aí para o Renato daí. Interessante. Posso falar assim, acho que tinha colocado aqui no chat também uma pergunta ali sobre GD, as vertentes, modalidades, autoconsumo remoto, depois se quiser a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Perfeito. Mas falando nessa questão de inclinação, né, de fato, isso tem interferência, porque o recurso solar disponível no módulo fotovoltaico, isso vale daí para qualquer dispositivo que faz uso da energia solar, né? Então, o módulo fotovoltaico é um deles, mas vale para um coletor solar de um sistema de aquecimento solar de água, enfim, vale para outras formas de aproveitamento da energia solar, né? Então, existe, né, um ângulo de inclinação, assim como um ângulo de orientação, né? O ângulo de inclinação é o ângulo do módulo em relação ao solo, né? E o ângulo de orientação, a orientação desse dispositivo em relação norte, sul, leste, oeste, né? Então, existe ângulos que otimizam a captação do recurso. E, obviamente, se o recurso solar disponível é maior, consequentemente, a geração de energia vai ser maior. Então, essa é uma questão que, principalmente quando a gente está na GD, onde esses sistemas normalmente vão ser instalados em telhados, obviamente, os sistemas vão ser instalados na própria inclinação do telhado e vão utilizar a orientação daquele telhado, né? E nem sempre ele está necessariamente na melhor orientação, né? A orientação ótima, né? Quando a gente fala em ângulo de inclinação, o ótimo é um ângulo de inclinação próximo à latitude daquele local, né? É um ângulo próximo, né? Às vezes a gente encontra algumas referências, literatura que diz que é igual, e aí isso leva às vezes a uma obsessão, tem que ser igual à latitude. Não, variações, assim, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, são bem admissíveis, mas é um ângulo próximo à latitude, geralmente um pouco menor que a latitude. Por exemplo, aqui para a região Araranguá, Criciúma, que é a região sul de Santa Catarina, esse ângulo ótimo vai ser em torno de 25 graus, de 20 a 25 graus. Significa que a 30 graus o sistema não vai funcionar direito, ou ele não vai ser... Não tem nada disso, né? Ele vai perder um pouquinho, né? Mas vai ser bem admissível, né? Só que, claro, quando a gente começa a fugir desses ângulos ótimos, obviamente que a redução do recurso também proporcionalmente vai sendo maior. A mesma questão vale para a orientação. A orientação ótima para um sistema instalado no hemisfério sul do planeta é o norte, né? A orientação norte, a orientação ideal, porque é a orientação que tem o maior recurso solar, é a orientação que recebe o maior recurso solar. Então, obviamente, vai ser a orientação ótima. Mas se tiver um pouquinho para leste, um pouquinho para oeste, nordeste, noroeste, perde muito, perde pouco, são variações também bem admissíveis. E aí já tem estudos assim consolidados na literatura de 40, 50 anos, porque o recurso solar se estuda de forma muito forte há pelo menos uns 60 anos, 50 anos, né? Que mostram justamente essas variações que vão acontecer em função desses dois ângulos, o ângulo de inclinação e o ângulo de azimuth, né? O ângulo de orientação e o ângulo de inclinação. O que a professora Carla mencionou na parede vertical, porque muitas vezes existem produtos destinados para essa aplicação específica, de instalação de módulos fotovoltaicos em fachadas de edifícios, né, ou de edificações
né, um prédio comercial, um shopping center, alguma coisa assim, ou mesmo uma edificação residencial onde o sistema ele vai ser instalado na vertical, ou seja, num ângulo de 90 graus. Então, não é aquele ângulo ótimo de 25, por exemplo, se a gente está aqui em Araranguá, né? E aí, qual é a perda, qual é a redução do recurso quando o módulo não está na inclinação de 25 graus e está na inclinação de 50 graus, né? Aí a redução ela já é um pouco mais significativa. Então, se essa orientação ainda assim é norte, mas com uma inclinação de 90 graus, a redução é da ordem de 50%. Tá? Então, ou seja, o módulo que ele tiver na fachada vertical, ele vai receber 50% menos radiação solar que o módulo que está inclinado a 25 graus. Consequentemente, ao longo da sua vida útil, né, ao longo da operação desse sistema, ele vai gerar 50% menos energia do que geraria se ele tivesse na inclinação correta, né, ou melhor, na inclinação ótima. Tá, isso inviabiliza o sistema ou não? Bom, tudo depende, né? Se a gente está falando que para o sistema otimizado o payback é de 5 anos, como agora ele vai gerar metade do que ele poderia gerar, esse payback vai ser de 10 anos. É viável? Não é? Bom, o contexto é que tem que dizer. Agora o tempo de retorno vai ser maior, mas ainda assim vai estar inferior aos 25 anos de vida útil ali do sistema, ou de operação do sistema, né? Mas daí talvez ele não seja mais tão atrativo, mas ele ainda traz atratividade econômica, né? Então, aí vai depender de cada cenário, cada contexto, definir vale ou não vale a pena, né? A mesma coisa daí em relação a outras orientações, tudo precisa ser avaliado para ser mensurado se ainda vale a pena ou não, né? A pior orientação, ou a pior combinação, qual seria, né? Se o ótimo é para o norte, então para o sul é a orientação menos adequada. E com uma inclinação de 90 graus para o sul, essa seria a combinação, a pior combinação de todas, né? O módulo está orientado a 90 graus para o sul. Tá? E qual seria a redução nesse caso? Em torno de 70%, tá? De 75%, mas 70% e 75%. Ou seja, o sistema só geraria 25% daquilo que ele poderia gerar se ele tivesse na combinação ótima de inclinação com orientação. Aí, provavelmente, é uma condição onde não vai valer a pena, porque daí esse payback aumentaria 4 vezes, em vez de 5 anos, a gente está falando de 20, mas ainda seria menor que os 25 anos da operação, né? Mas aí talvez já não vai ser tão atrativo, tá? Eu desconheço os sistemas instalados para o sul, com 90 graus de inclinação no hemisfério sul aqui, né? Porque realmente... a gente ainda não está rasgando dinheiro, né? Exatamente. Quem fez isso realmente estaria desperdiçando seu dinheiro, né? Mas ele funcionaria? Funcionaria. Vai gerar energia? Vai. Mas vai gerar menos do que ele poderia, né? E aí, vale lembrar, né? Se for no hemisfério norte, né? Se a gente estiver na Europa, Estados Unidos... Aí inverte a questão da orientação, né? A orientação ótima é o sul, né? Voltado para o sul. E, obviamente, quanto menor o ângulo de inclinação, menores são essas diferenças norte-sul, leste-oeste, né? Então, para um sistema instalado lá no nordeste do país, onde a latitude é baixa, se instala o sistema com 10 graus de inclinação, só para ele não estar totalmente na horizontal e ter ali uma autolimpeza, chuva, ajudar a limpar, né? E aí a orientação já não tem tanto impacto, né? Aí já não faz tanta diferença norte para o leste, oeste, porque o ângulo de inclinação é pequeno, e aí o sistema está quase na horizontal, aí a orientação deixa de ser um fator, né? Mas na medida que o ângulo de inclinação vai ficando um pouquinho maior, e aqui a gente está numa latitude média, 30 graus, né? Próximo dos 30 graus, aí as orientações elas já vão começar fazendo vão tendo um efeito um pouquinho maior. E na medida que a latitude vai aumentando, esse impacto da orientação vai aumentando também, né? Perfeito. Dana, obrigada. Essas questões aí são, eu não sei, né? Eu sou bem curiosa, assim, a gente tem até um arquiteto aqui na disciplina e de vez em quando a gente fala um pouquinho sobre essa inserção aí das renováveis nos projetos, né?
Então, fiquei curiosa para saber um pouquinho mais. Vou passar, então, a palavra para o Renato, que está aí com a mãozinha estendida. Renato, fica à vontade. Boa tarde, professora Carla, professor Juliano, demais presentes aqui nesse debate hoje, conversa. Professor, eu vou só contextualizar aqui o porquê da minha pergunta, e ela já vai para um outro caminho, talvez que seja a parte econômica. E eu externo uma preocupação aqui, que de repente também deveria ser externada à academia, e que tem me preocupado, porque no semestre passado, isso era 2020, eu, em casa, com pandemia, fui atrás de saber mais sobre energia fotovoltaica, porque é uma das vertentes aqui do curso de Engenharia de Energia que me traz interesse. Por ser um entusiasta na área e procurar saber, eu acabei caindo naquilo que muitos chamam de clickbait, desses cursos online que falam sobre energia solar fotovoltaica. Não vou mencionar qual foi a empresa, mas eu adquiri um curso que ele não é dos mais baratos, mas também que me mostrou uma realidade que não é muito animadora, digamos assim. É um curso que ele vem com a premissa de transformar a pessoa em um especialista fotovoltaico, mas que na verdade vem de mais do mesmo, coisas que a gente vê em livros e também vê na academia. Eu ainda não tive a oportunidade de ter uma aula com o senhor, mas será nos próximos semestres, e tenho certeza que vai agregar mais para mim do que qualquer curso. Agora, da onde é que vem minha preocupação? A partir de olhar esse curso e aquilo que é lecionado, digamos assim, que na verdade tem que ser autodidata, porque são através de vídeos, eu vi que foi criada uma comunidade, e nessa comunidade tem pessoas do mais baixo nível educacional, pessoas totalmente leigas e que sequer dominam a língua portuguesa. E tudo nesse curso, entre aspas, é dado de mão beijada. Então, eu vejo que tem planilhas a serem alteradas, tem kits já prontos. Então, assim, dos mais diversos tipos de erros de instalação são postados nessa comunidade, e é algo gritante, assim. São problemas que vão vir a ser, acredito, visualizados nos próximos anos. Então, assim, tirando essa parte, eu gostaria de acrescentar mais uma, que é, digamos que a baixa valorização do profissional que trabalha com energia elétrica e fotovoltaica. Por quê? Porque nesses cursos que eles fazem, e eu até vi mais de um sendo ofertado em Facebook, em Instagram e tudo mais, o que acontece? Eles pressupõem que um engenheiro de energia, um engenheiro eletricista, tem um preço pelo serviço, que eles estimam na casa de R$400. Não tem fiscalização do CREA quanto a isso. Então, o que se propõe? Se propõe a banalização do serviço, em que uma pessoa totalmente leiga usa umas ferramentas online ou softwares gratuitos, fazem um dimensionamento do jeito que acham correto e depois passam para o engenheiro, que às vezes está numa situação de desemprego e somente assina, e isso é passado para a distribuidora de energia. Então, gostaria de saber, na sua opinião, como é que isso vai impactar para a gente e se o senhor também tem essa preocupação. Muito obrigado. Obrigado, Renato, pela pergunta ou até pelo próprio relato, né, a contextualização. Acho uma pergunta bem diferente aqui, né, até num outro direcionamento, então muito interessante essa problemática que tu contextualizou aqui, né, esse problema que pode se tornar muito grande, né, se de fato isso vira prática, né, se isso vira algo comum dentro desse mercado, né, e isso de fato, assim, acontece, está acontecendo na GD, mas acontece com qualquer mercado, quando ele explode, quando ele começa a crescer, né, porque aí começa a aparecer os aventureiros, começam a aparecer os oportunistas, obviamente que entra muita gente competente,
mas também tem muita gente sem a competência, sem a formação adequada para aquele setor, né? Não estou nem dizendo que são pessoas que não têm competência, não têm formação em outras áreas, mas não tem para entrar naquele setor, né? Isso é muito ruim, porque, na verdade, em algum momento, porque isso depois ele vai se propagando, né? O profissional mal formado, ele vai ser também um profissional que não vai executar adequadamente as suas funções, isso vai ter como consequência sistemas não tão bem dimensionados, né, sistemas que vão dar problemas, então, tudo isso depois, de alguma forma, vão ser aspectos negativos para esse mercado, porque a partir do momento que um consumidor instala o sistema, e daqui a pouco esse sistema começa a dar problema, não funciona direito, né, não gera o que deveria gerar de energia, dá algum problema, queima equipamento, esse consumidor depois vai propagar e falar, instalei um sistema e não funcionou, é uma tecnologia que não funciona direito. O problema não está na tecnologia, o problema está em quem instalou aquele sistema. Então, todo o mercado como um todo, ele tem que sempre estar atento para todas essas questões, desde a formação, né, do RH, a formação do profissional qualificado, seja ele o técnico, seja um engenheiro, seja qualquer agente dentro daquele mercado, está acompanhando a qualidade desses sistemas, usinas que estão sendo instalados, principalmente na questão da GD, que são sistemas de pequeno porte, que são empresas integradoras, que fazem geralmente, né, o projeto e instalação, e são empresas relativamente pequenas, e aí vai ter empresas muito boas, muito competentes, e outras nem tanto, que às vezes vêm da própria má qualidade na formação, e o que tu citaste é um exemplo disso, né? Existem hoje muitos cursos realmente online, antes da pandemia, cursos presenciais eram ofertados, isso aí o mercado está inundado aí desse tipo de curso, e nem sempre realmente são cursos que têm uma qualidade verificada, uma qualidade certificada, né? Então, quem que tem que estar atento a isso, né? Tanto as associações que representam esse mercado, hoje tem a Associação Brasileira de Energia Solar e Fotovoltaica, que é muito forte, então isso são atribuições dessas associações, dos entes reguladores, fiscalizadores, o CREA, né, tem que especialmente estar atento a esse tipo de situação, né, para garantir a sustentabilidade desse mercado, né? Ele é um mercado competitivo, envolve uma tecnologia de alto valor agregado, muito potencial para geração de emprego, renda, arrecadação de impostos, benefícios para o consumidor que instala, que vai gerar uma economia no seu consumo de energia elétrica, ou seja, existem muitos pontos positivos, mas tem todos esses pontos de atenção, esses pontos de alerta, que realmente todo mundo que faz parte do mercado tem que estar atento, né? Tem que tomar cuidado, né? Então, cabe a todos os agentes ali envolvidos, de alguma forma, fazerem também a sua parte, né? Mas é bem interessante, assim, esse contexto, né, que tu trouxestes aqui para discussão, e até a partir de uma experiência vivida, né, por ti ali nesse curso que tu adquiriu, e que, mais ou menos pelo jeito, tu se decepcionou um pouquinho, né? Então, realmente é um ponto de alerta aí para todo mundo que está envolvido no setor, né? Agradeço, professor. Se eu puder só fazer um comentário, de que isso me trouxe uma preocupação justamente na minha formação, de estar depois procurando o mercado de trabalho e estar, digamos, claro, não existe espaço para todo mundo, mas acaba perdendo uma certa importância porque esses profissionais, e desculpe a palavra, mas, entre aspas, prostituídos a um serviço mais barato, acabam ficando reféns do chamado empreendedorismo individual, que na verdade não dá segurança nenhuma, bem dizer. E indo por esse caminho, eu fiquei me preocupando se eu deveria investir depois numa pós-graduação, né, porque eu tenho interesse,
mas que eu fiquei com uma certa preocupação. Por que que eu estaria me capacitando depois se a parte que me é de interesse está acabando perdendo espaço, entre aspas, para pessoas que não têm tanto profissionalismo e tanta estudo, digamos assim. Não, acho que toda essa tua preocupação, ela é muito pertinente, né? Eu acho que, desculpa, Juliano, mas é que assim, a gente sempre vai se deparar com todo tipo de pessoa, em qualquer setor da tua vida, no profissional, no pessoal, na atividade física, né? Tem tanta gente aí dando aula disso, aula daquilo, nunca fez formação, por exemplo, em educação física, né? Então, eu acho que a atitude das outras pessoas não deve te impedir de ter a melhor formação possível para ser o melhor profissional que tu pode ser. E tu vais ter o teu espaço, né? Então, acho que a gente tem que combater esse tipo de oferta, de comportamento, de a gente estar na universidade para ter esse pensamento crítico, né? Então, se tu conseguires, né, os meios ali, fazer denúncia, combater esse tipo de formação, mas que isso não desestimule de fazer a tua. Exato. Não, e principalmente, assim, só complementando a Carla, que acho que ela foi perfeita na colocação, né? Tu até colocou um ponto de interrogação aí numa futura especialização, ou seja, lá o que tu estiver fazendo, porque também depende muito de que caminho tu seguiu, né? E aí tem N maneiras de continuar se aperfeiçoando, mas a única coisa que tu não pode ser desestimulado é continuar estudando. Eu acho que esse é realmente o diferencial, assim, é tu continuar buscando formação, continuar se especializando, independente do caminho que tu esteja seguindo, né? Tu tem que procurar essa qualificação, esse aperfeiçoamento, né? Claro, eu entendo o teu ponto de vista quando tu diz, mas aí tem outro profissional lá que vai estar ofertando um serviço com qualidade bem inferior, mas a um preço bem inferior também, mas aí também cabe justamente ao mercado e todas essas representações do mercado tentar mitigar esse processo de desqualificação de um setor, né? Isso está acontecendo com a GD, mas acontece com qualquer setor, né? Qualquer setor, principalmente quando ele está nessa fase de crescimento, e principalmente um crescimento tão expressivo como é o mercado de geração distribuída. Então, é isso, eu só acho que não pode se desanimar, ou então pensar, então realmente o melhor caminho é esse, é da má qualificação, para conseguir ofertar um preço menor, né? Então, acho que de alguma forma o mercado ele também vai para um processo de seleção natural, se adequando, e realmente vão ficando os profissionais mais qualificados, né? Os serviços, as empresas que entregam qualidade no seu produto, no seu serviço. Né? Perfeito. Gente, eu vou, Andresa, rapidinho aí, tu vai ser a última participação aí para a gente encerrar, não se estender demais, tá? Tá, bem rapidinho, professora. Desculpa até perguntar novamente, mas eu esperei para ver se alguém ia fazer essa pergunta, como ninguém fez, eu não vou deixar a oportunidade de estar aqui com o professor Juliano para fazer. Professor, o que o senhor pode nos falar rapidamente, assim como a professora Carla nos pediu, a respeito da reutilização ou do tratamento dos materiais que compõem as placas fotovoltaicas, esse tratamento, assim, o direcionamento, porque alguns dos resíduos, né, o tratamento dos resíduos, alguns ambientalistas já, e algumas pessoas também já apontam essa questão desse problema de quando tiver essa primeira fase dos 25 anos, né, desse boom, que vai ser uma grande quantidade de resíduos gerados e que ainda não há um tratamento adequado, bem definido para esses metais pesados e uma série de outros componentes ali. Não, perfeito. Acho que é um ponto bem importante, é a última fase onde, de fato, se fecha toda a cadeia. E a meta sempre é realmente fechar uma cadeia cíclica para que
para que esse resíduo, na verdade, ele vire, de alguma forma, matéria-prima na produção de novos materiais. E a gente tem um ciclo sustentável, um ciclo, de fato, completo, né? Essa última fase, ela ainda não é uma grande preocupação, justamente porque ainda não existe essa demanda tão significativa, né? Porque mesmo em âmbito mundial, né, grande parte de toda essa capacidade que eu mencionei de 750 gigawatts foi instalada em anos recentes, né? São sistemas que foram instalados aí nos últimos 10 anos. É claro que já tem sistemas, usinas instaladas na década de 90, 80, e que estão já meio chegando no final do seu ciclo de vida. Mas é justamente ainda um número muito reduzido. Então, não é uma preocupação tão significativa ainda, porque não existe uma demanda tão grande ainda. Significa que não tem ninguém pensando nisso? Não, tem. Toda a Agência Internacional de Energias Renováveis tem todo um programa bem completo com todas as etapas do ciclo produtivo, né, desde a extração da matéria-prima, do semicondutor, até esse ciclo de final, né, para a reciclagem desse material e utilizar isso num novo processo para a produção de um novo produto, né, um novo dispositivo, um novo módulo fotovoltaico. Então, existe já um programa bem formatado, com um esqueleto assim, bem definido de todo esse processo, né? E a tendência é, na medida que essa demanda crescer e existir, né, empresas surgirem ou se solidificarem para esse processo final. No Brasil, tem uma empresa chamada SANR. Tá? SANR é uma empresa, né, com foco nessa reciclagem. Tá? Botei aqui no chat. A SANR é uma empresa que a principal finalidade, a preocupação é justamente essa etapa final do ciclo. Tá? Então, existe, sim, muita gente já pensando nisso, estruturando a maneira de fazer esse processo, né? E, de fato, vai ser inadmissível esse processo vai ser pegar e jogar no lixo comum. Não existe isso, né? De fato, esse processo ele vai ter que se fechar para, de fato, ser um ciclo sustentável, né? Então, existe, sim, já muita gente, né, pesquisadores, instituições, associações, agências, pensando nesse ciclo final. Tá? Juliano, eu aqui, bom, não vai ter fim, né, porque eu também sempre quero falar alguma coisa, mas é que pensando um pouquinho na experiência da energia eólica, que é o que eu tenho um pouco mais de contato, né, a gente tem no Brasil um problema gravíssimo nos contratos, né, dessa geração centralizada dos parques, né, que principalmente nos primeiros contratos, não havia previsão ou plano exigido para descomissionamento, né? Então, empresas como aquela que, acho que é a INPSA, né, que tocava ali Bom Jardim da Serra, se retiraram do Brasil, sim. E está ali o parque virando sucata, né? Então, eu queria ver se na fotovoltaica, que agora a gente já tem, né, geração centralizada, aí a gente tem uma aqui em Tubarão, pertinho da gente, e outras, né, que estão surgindo, se já há nos contratos uma preocupação de fazer essa garantia, porque o país fica arcando, né, com esse resíduo, aí as empresas simplesmente se retiram e a gente fica... Não, existem já normas internacionais para descomissionamento de usinas, né? Aí, claro, eu não tenho conhecimento se isso está nos contratos, né? Se isso está efetivamente implementado nos contratos dessas usinas que são contratadas nos leilões de energia, né? Eu imagino que, de alguma forma, vai ser necessário ali um descarte final, né? De alguma forma, realizar esse processo de coleta e reutilização desse lixo fotovoltaico, vamos dizer assim, ou esse resíduo fotovoltaico, né? No caso, só que
Quando a gente vai para GD, que a gente está falando de sistemas instalados numa residência, algo assim, é claro que nada impede, assim, sei lá, o sistema já não está mais funcionando direito, ou mesmo o morador, sei lá, não quer mais aquilo, ele contrate alguém, ou ele mesmo vá lá em cima e retire tudo e coloque ali no lixo convencional, né? Não tem nada assim que diga que ele não possa fazer isso, né? É claro que ele está com um dispositivo ali que não pode ter esse descarte, né? Não é um resíduo comum, né? Mas provavelmente, assim, quando de fato esse resíduo fotovoltaico começar a ser gerado, provavelmente essas empresas, a CR, que eu citei uma, mas provavelmente vão existir outras, elas vão ter interesse de alguma forma, vão incentivar essa coleta, né? E aí até de repente comprar, porque até isso ainda vai ter algum valor, né? Qual o valor? Não saber, mas vai ser um resíduo que talvez ainda tenha valor, principalmente se ele for inserido numa cadeia cíclica, onde ele vai ser usado como matéria-prima para um novo módulo fotovoltaico, né? Então, esse resíduo fotovoltaico, ele vai ter valor, né? Ele pode ter algum valor associado. E se ele tiver esse valor, aí pode ser muito interessante para quem tem o sistema e agora o sistema já, né, enfim, chegou no final da sua vida de operação, fazer o descarte correto e vender, né, para essa empresa que depois vai dar o destino, né? Então, e aí surge um novo mercado dentro, né, ou um novo setor dentro desse mercado, né, que pode ser bem interessante, que é o descarte, né, o destino final desse resíduo fotovoltaico, né? Hoje não tem, né, até porque não teria demanda, né, a empresa teria muita dificuldade para se operacionalizar só com essa atividade. Mas daqui 20, 25 anos, 30 anos, isso é uma demanda que vai existir, né? Provavelmente sim. Pode ser, Andresa. Na verdade, eu espero, né, que as empresas que hoje instalam, né, os módulos fotovoltaicos, elas já façam esse papel de orientar sobre o descarte, né? Que provavelmente o que acontece é que as pessoas vão trocando os painéis e alguém vai fazer esse serviço. Então, os profissionais, eu acho que devem ter essa orientação para dar o destino correto, assim eu espero, né? Gente, eu quero, sim, agradecer muito, né, a participação aí de todos, né, a disponibilidade do professor Juliano de ter esse momento aqui conosco dentro da disciplina, dentro do programa de pós-graduação. Infelizmente, o moderador, ele sempre tem que ficar aí cortando um pouco e interrompendo as pessoas, mas eu, assim, para mim foi muito produtivo, né, e acredito que os alunos também fizeram um bom proveito aí dessa conversa sobre a energia fotovoltaica, então. Então, se alguém quiser dar uma palavra final também, fica à vontade. Então, tá, gente, Oi, pode falar, Juliana. Da minha parte, é só mais uma vez agradeço o convite, prazeroso aqui conversar, fazer esse bate-papo, né? É uma área que para mim é muito tranquila e eu adoro conversar, né? Então, estou sempre aí à disposição, né? Não sou um convidado muito distante, né? Pelo contrário, né? Estou aqui também na UFSC, Araranguá, no PPGES, na Engenharia de Energia. Então, sempre que precisarem aí, quiserem, também só me procurar aí, outros a gente vai se encontrar aí nas disciplinas, enfim, tá? Estou sempre aí à disposição, da minha parte foi um prazer aí fazer esse bate-papo com vocês aí. Então, tá bom, gente, uma boa tarde para todo mundo aí, boa semana, tá? E a turma aí, a gente se encontra na disciplina. Tchau, gente.